Bom, gente, quero dar boas-vindas a vocês. Obrigado por atender esse convite. Eu gostaria de orar. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Tem um termo judaico, tem um termo hebraico na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar adoração. E quando você lê em hebraico, é avodá, adoração. Mas quando você lê em hebraico, trabalho na Bíblia, também é avodá. Porque o judeu, o hebreu, ele entende que o trabalho dele glorifica o Senhor. É uma adoração a Deus. Jesus, ele falou, né? E vocês serão minhas testemunhas. E quando nós somos bons profissionais, nós somos testemunhas de Jesus. Então, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, que já estava escrito, Senhor, na sua agenda, Senhor, no seu livro. Pai, nós queremos te glorificar, porque o Senhor nos deu saúde e a oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor, para falar de sonhos, para falar de realizações, mas para sermos ponte, Senhor Jesus, para alguém e que alguém seja ponte para nós, Senhor. Pai, que a unção do apóstolo Felipe esteja aqui hoje conosco, que a unção de conexão, Senhor, de conectar pessoas. E Pai, que o seu Santo Espírito, Senhor, renove a nossa mente, para que nós possamos transformar o mundo ao nosso redor, assim como o apóstolo Paulo bem disse, Senhor Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço. Enquanto nós estamos aqui, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor cuide da nossa família, cuide dos nossos negócios, cuide das pessoas que estão conectadas conosco, Senhor, e nos abençoe, nos dê entendimento para aquilo que nós devemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, cada um de vocês, basicamente, que estão no meu network, nós já conversamos em algum momento sobre alavancagem patrimonial. E eu vou contar para vocês como eu cheguei até essa reunião. O pastor Marcos, né, já vai falar com vocês. Eu acredito que no início do ano, ou no final do ano passado, eu não me recordo, ele me abençoou com uma franquia de consórcio. Só que o que tem a ver franquia com a minha consórcio com a minha área? Não tem nada a ver. Apesar de já ter feito um consórcio com ele, né? E eu falei, chegou a hora de ter outra moto. E aí eu procurei o pastor Marcos para fazer o consórcio da moto. Foi aí que ele me explicou. E eu acredito no tempo certo, como eu ministrei ontem, né? A árvore que dá o seu fruto no tempo certo. E aí, de repente, peraí. E como sempre na minha vida, Deus fecha uma torneira para abrir outra. Porque eu não consigo... E a música, todo mundo sabe que eu trabalho com música, no mês retrasado, Deus fechou a torneira. Eu falei, ué, e aí, qual é que é? Né? Aí foi quando entrou o consórcio. E eu foquei, né, no consórcio, e nesses últimos 20 dias eu consegui vender R$1,5 milhão, né? Tomando café, nada assim, sou vendedor de consórcio, gente, compra comigo, não. Deus apontava porque é solução para as pessoas, né? Então foi assim, só que eu conheço o Marcos e conheço o Richard, e eu sou esse cara da conexão. E o Richard, ele é um corretor de sucesso na nossa cidade, é um irmão em Cristo. Ele que também é o CEO, posso falar assim, Richard, do teatro? O que você é do teatro? Eu não sei, mas ele é o idealizador da companhia ID. Quem foi no teatro lá? Foi bênção? Foi o Richard, então assim, ele é um homem incrível, trabalha com arte. E ele hoje tem a empresa dele, que fica é a City House, né? Que estava aqui no Shopping Morumbi, agora mudou ali para Paulista, uma empresa de sucesso. E o Richard, ele também vai estudando as questões de alavancagem patrimonial, mas não só estudando, ele tem acesso aos imóveis antes do leilão. Os imóveis já entraram para leilão, porém, antes de ser anunciado, antes de dar lance, consegue-se comprar esses imóveis pela Caixa Econômica Federal com um boleto só. E aonde entrou essa ideia da alavancagem? Porque o consórcio paga o leilão. Nós já conversamos, né, de comprar no Nordeste, não é isso, Daniel? E hoje eu não estou aqui para que você, Daniel e Dulce, né, que forçando vocês a algo, né? A gente nem teve tempo de conversar, não é isso. É que a nossa mente se expanda e a gente entenda o negócio, né? E o Rony já comprou 2 cartas essa semana. O pastor vai explicar, eu acredito, sobre a alavancagem através do consórcio. O Rony comprou 2 cartas.
E assim, eu já estou fazendo as minhas 2 cartas esse mês, porque nós temos oportunidades reais de a cada 3 meses colocar aí de 60 a 100 mil reais no bolso através desses imóveis. Você compra ele, resumindo, você dá uma pequena reformada nele, em 30 dias ali, em 120 dias, perdão, você pode vender no Minha Casa e Minha Vida. Então, é uma coisa que já funciona. Pablo Marçal já trabalha com isso, eu nem preciso falar, a internet está uma enxurrada, Primo Rico, quem mais? Tem muita gente que trabalha com alavancagem patrimonial. E só que a empresa que nós trabalhamos, são 19 empresas, tem Banco Itaú, Porto Seguro, Bradesco, enfim, Embracon, mas a que nós focamos e a que paga melhor é a Canopus, né? Vai ser dito isso aqui nessa noite, só estou dando uma introdução para vocês. E a Canopus, ela empresta o dinheiro, ela não é o lance embutido, ela realmente empresta o dinheiro físico para você dar o lance na certeza da contemplação e você paga em 4 vezes sem juros contemplado. Porque a pessoa que tem dinheiro, ela não quer pôr a mão no bolso, ela quer trabalhar com dinheiro de terceiros. Ela empresta o dinheiro para você poder fazer a alavancagem patrimonial. Foi assim que eu entrei nesse negócio. Para o pessoal da minha igreja, não vou deixar de pastorear, né? Não vou deixar de ser apóstolo para vender consórcio, não é minha ideia. A minha ideia é realmente abençoar pessoas, né? A minha ideia é realmente abençoar pessoas. Eu já vou abrir aqui para quem trabalha comigo já, que já é um gerente de conta. A minha comissão nessa franquia que eu ganhei é 5%. E eu estou abrindo mão da minha comissão. Eu decidi ficar com 0,5% e te abençoar com 4,5%, né? Só para te conectar nessa ponte. Vou ser abençoado através de você? Com certeza, né? Todos nós seremos. Mas quem paga 4,5%? Né? A Embracon paga 3%, né? E aí vai diminuindo e cada estado é diferente, enfim. Então eu estou sendo muito transparente, porque isso aqui é um business, não é igreja, né? Vou ganhar, mas também estou trabalhando em prol desse projeto para que a gente prospere. Deu para entender essa premissa aí? Tá tranquilo? Né? Então, queria chamar o pastor Marcos Pacheco, dê uma salva de palmas aí pelo nosso pastor, que é o CEO da Pacheco e Santos, e agora vocês estão em boas mãos. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, quem é Marcos, né? Quem é o Marcos Pacheco? Marcos, ele está no mercado financeiro desde 1999, trabalhando só com finança. Estava sendo preparado para ser engenheiro mecânico. Meus pais me preparando para isso, então fiz matemática, desenho mecânico, projeto de máquinas e fui me afundando nos estudos para ser engenheiro. E aí eu acabei conhecendo o consórcio, conheci o consórcio e já estamos aí há 27 anos na área financeira. O consórcio ele nasceu em 1960, né, quando não tinha ali crédito para que as pessoas pudessem comprar os automóveis. Então, os primeiros consórcios foi através da linha de consórcio, né? Os primeiros consórcios foi vendido para comprar automóveis, automotor. E essa ideia do consórcio, ela surgiu no Japão, né? Eles chamam lá de Tanomoshi. Tem algum descendente japonês aqui? Não estou vendo ninguém de olhinho puxado, né? Só o Rony está com o olhinho puxado hoje, é de sono ou não? Sono. O Tanomoshi, eles faziam entre família, não é? Esse projeto entre família. Então, cada um da família, vamos pensar uma família com 10 pessoas, cada um depositava ali dentro de um porquinho R$1.000 e todo mês eles sorteavam entre família aquele porquinho. Então, esse mês era para o Rony, o outro mês era para o Cadu e assim ia. Até que aquela pessoa que pegava aquele porquinho, ele então tinha ali R$10.000, um exemplo, ele usava aqueles R$10.000 e continuava pagando os R$1.000 até concluir os 10 meses. Então o consórcio ele nasceu dessa ideia e nasceu no Brasil através dessa ideia. E foi um gerente lá do Banespa na época, que ele veio do Banco do Brasil e ele criou o consórcio chamado Consórcio Remasa. Já ouviram falar desse consórcio? Uma empresa pioneira no mercado, entre outras, né? Mas aqui sobreviveu até hoje foi ela. E trouxe essa modalidade para o mercado. Em 1973, quem administrava os consórcios era a Receita Federal. A Receita Federal não dava conta.
Então, ela começou a ser administrada, boa noite, ela começou a ser administrada pelo Bacen, o Banco Central do Brasil. E de 73 até agora, o consórcio ele só vem crescendo. Por quê? Porque ele não tem juros, ele tem uma pequena taxa de administração, né, que ela é diluída dentro de um prazo. É por isso que o consórcio é barato, porque a administradora ela ganha no montante, ela não ganha em uma pessoa. Eu deixei aí de propósito para vocês uma folha, e antes de entrar propriamente dito nas regras do consórcio, até falar de alavancagem patrimonial, eu quero me aprofundar um pouco sobre o financiamento imobiliário, que a maioria de nós conhecemos. Depois vocês pesquisem lá no banco de vocês, que vocês vão notar que no banco de vocês vai chegar nesses números aproximados, tá bom? Então hoje, para uma pessoa comprar um imóvel, ela precisa ter uma entrada. Tenho alguns corretores aqui que vai me auxiliar. E essa entrada, ela parte de 20%, não é isso? 20%, 30%, 50%, dependendo da ficha de cadastro daquele cliente. Então aqui eu tenho uma tabela, essa primeira tabela aí, que está para vocês, é a tabela Price, tá bom? Nós fizemos aí um crédito, uma simulação de R$600 mil, com 20% de entrada e um valor financiado de 480 mil. O prazo é 420 meses, ou seja, 35 anos para pagar. A taxa de juros anual colocamos aí 12%. Se vocês olharem ali no custo efetivo total, na tabela Price, os 480 mil, ele sai por 1.949.000. Na tabela SAC, esse custo efetivo total, ele sai por 1.439.000. Essa conta aqui, quem tiver dúvida, entra lá no banco, faz uma simulação, você vai cair nesse número aqui, tá bom? Aqui é para criar uma linha de raciocínio. Então você tem 12% ao ano, 420 meses para pagar, 35 anos, uma média de juros de 1% ao mês. Quando você vai ali no comparativo, um pouco mais abaixo, você vai perceber que a tabela Price e a SAC, elas têm uma discrepância ali de valores de um valor para o outro, né? O banco ele vai vender para o cliente aonde vai oferecer menos risco para o banco. Então, o banco ele vai fazer, obviamente, uma proposta onde ele entende que se ocorrer a falta de pagamento, ele vai aplicar uma taxa de juros ali que seja suficiente para o banco, inclusive no futuro da ordem, né? Não de despejo, mas são os famosos leilões. Todo mundo sabe o que é leilão aqui, né? Como é que funciona o leilão, irmãos? É um negócio terrível. Então vamos supor que a pessoa ela comprou um financiamento, qualquer um desses dois financiamentos aqui. Ela deu entrada, vendeu o carro, pegou dinheiro emprestado com a família. E o primeiro imóvel é assim, pega dinheiro emprestado com todo mundo para poder entrar no seu imóvel próprio. Porque o sonho de todo mundo é comprar a sua casa própria, não é isso? A pessoa ela faz toda essa articulação para poder comprar o seu financiamento, comprar o seu imóvel. Quando ela não consegue pagar, o banco não pode dar ordem de despejo, ok? Mas o banco pode auxiliar alguém que vai comprar esse imóvel em dar ordem de despejo. Por isso que tem esses leilões por aí da Caixa, do Itaú e etc. Aí você vai comprar um imóvel de 500 mil por 300, já viram isso? E é o que mais tem. Aí essa pessoa que não conseguiu pagar, agora ela tem uma outra pessoa lá com uma carta de crédito de consórcio que vai comprar. Aí ela perdeu a entrada, FGTS e tudo. O sonho dela virou um pesadelo. Porque a maioria de nós não temos o bom hábito de fazer conta, concorda? Ah, coube no orçamento hoje? Vamos para cima. Amanhã Deus proverá. E não é assim. Nós temos que fazer conta e fazer conta para saber se aquilo cabe no meu orçamento até o final. É por isso que o mercado financeiro ele fala assim, né? Os bancos, as instituições financeiras falam o seguinte, tem que ser a terça parte do salário da família. Porque se acontecer um imprevisto no meio do caminho, a família ainda assim continua pagando. Mas alguns brasileiros espertinhos, inclusive eles burlam o quê? A sua receita para poder comprar o seu imóvel. Aí lá no meio do caminho ele consegue pagar?
não consegue pagar às vezes, infelizmente. E aí esse imóvel ele acaba perdendo. Isso daqui é uma história real, irmãos. A gente não está falando isso aqui para comover ninguém. É o que acontece, é o nosso cenário. A pessoa não faz conta, ela vai no achismo, ela pensa que vai dar certo, chega no meio caminho não dá certo, e aí ela vai e perde seu imóvel. Eu já vi alguns amigos perdendo seu imóvel porque fez uma compra no financiamento. Marcos, você está defendendo o consórcio? Claro, estou defendendo o consórcio porque é o produto que eu vendo, que eu acredito e que eu entendo que é melhor para qualquer pessoa que quer o bem para a sua família. E eu vou provar para vocês aqui porque ninguém consegue burlar números, não é? A matemática não engana, ela é justa, não é? Então vamos lá. Do outro lado da folha, vamos abrir para perguntas daqui a pouco, tá bom? Eu fiz o cálculo, ao invés de 480 mil, eu fiz o cálculo em cima de 600 mil para que o cliente possa usar a entrada como lance. Tá bom? Mas não fiz os abatimentos aqui de 120 mil reais. Então, um consórcio de 600 mil, 15 anos para pagar. Eu falei quanto tempo, pessoal? 15 anos. Quanto é o financiamento? 15 contra? Não é muito tempo? Imagina o seguinte, se a pessoa tem 40 anos no financiamento, ela com 80 ainda não quitou, e se quitar, não é? E no consórcio não, ela termina isso em 15 anos, 45, ela vai terminar antes dos seus 70, se ela conseguir antecipar, dar lance e tudo mais. A parcela base do consórcio, ela inicia em 4.451. Quanto que é a parcela base aí do financiamento? 4.642 na Price e 5.692 na SAC. A parcela ela é equivalente. Então, se a pessoa consegue fazer um financiamento, ela consegue fazer um consórcio. Se ela tem o dinheiro para ofertar, para comprar um financiamento ali, dar aquela entrada dos 20%, 30%, 50% no financiamento, ela consegue, obviamente, ofertar isso como lance no consórcio. E nós vamos entrar logo um pouquinho mais para frente, vamos falar de venda estruturada, onde nós colocamos o cliente na pinta do pênalti. Posso prometer contemplação? Não, porque promessa de contemplação é crime, é estelionato. Eu não posso prometer data de contemplação, mas eu posso fazer uma venda estruturada e mostrar a tela dos bancos para você, aonde está contemplando com o valor que você tem. Então, ao invés de eu colocar você dentro de um grupo onde ele nasceu agora, em 220 meses ou 180 meses, eu procuro colocar o meu cliente em 100 meses, 130 meses, onde ele já está em andamento e a curva do lance já está sendo alterada. É claro isso para vocês? Então, vocês concordam que se entrar num grupo em andamento, onde eu já tenho um histórico de lance, quanto está sendo contemplado, não é mais fácil para contemplar? Aí eu só tenho que entender qual é o seu poder de lance. Eu entendendo isso, o nosso time aqui, obviamente, eles vão colocar vocês na melhor situação possível para quê? Para contemplar. Porque o negócio do consórcio é a contemplação. E como que libera o consórcio na contemplação? Uma pelo sorteio e tantas quantas tiver saldo no grupo pelo lance. Qual que é o melhor grupo para entrar, pessoal? Um grupo de 600 pessoas ou um grupo de 1.000 pessoas? Alguém pode me responder? 600? Todo mundo concorda? 600? Não. 1.000 pessoas, por quê? Quanto mais gente contribuindo, mais fácil de sair do lance. Desse jeito eu vou ter que vender uma cota contemplada para você. Exatamente. Quanto mais pessoas dentro de um grupo de consórcio, maior é o número de cartas contempladas. Então, se você entra num grupo com 600 pessoas, vamos fazer uma conta simples, uma por sorteio e 2, 3 no máximo por lance. Se você entra num grupo com 10.000 pessoas, para ficar redondo, 50 cotas por mês. Então, você prefere entrar em um grupo que está liberando 3, 4 ou 50? 50. Agora, tem que ter o profissional certo para poder colocar você dentro da estrutura correta, para que você faça essa venda com consciência. Nós até falamos aqui no escritório assim, 50% da responsabilidade é nossa. De quê? De colocar o cliente dentro do objetivo dele. E 50% é do cliente, para poder entender o que estamos falando, para amanhã não falar, eu não sabia disso, não sabia daquilo. Você já viu clientes ou pessoas que assinaram contrato sem assinar? Assinaram o contrato sem ler?
tem que ler. A venda de um consórcio, a compra de um consórcio vai ser o seu legado para a sua família, para os seus filhos. Então tem que ler as linhas. E quantas pessoas nós conhecemos que assinou um contrato que não leu o contrato de um financiamento? Aí chega lá na frente, aí ele vai falar para o advogado dele, eu não sabia. Poxa, mas está ali no contrato. Por isso que quando vai comprar qualquer tipo de bem durável, tem que comprar com pessoas de confiança. Está comprando com um apóstolo? É um homem de confiança. O apóstolo deu aqui algumas dicas de pessoas de alta performance no mercado que compram através do quê? E se esses camaradas compram pelo consórcio, por que eu não vou comprar? Existe algum interesse financeiro deles, vocês concordam ou não? Ele sabe que o custo efetivo total é muito grande. Vamos ver se é verdade? Eu coloquei aqui um grupo novo, tá? 180 meses, a parcela 4.451. Olha aí, a taxa de administração total é de 25%. A taxa de administração mensal média é de 0,14%. Pessoal, onde nós encontramos uma taxa de 0,14%? Eu estou falando de 0,14%, menos de 0,5%. Não existe isso em lugar nenhum. A Bíblia, ela nos ensina que o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes porque alguém enganou, alguém falou, vendeu o consórcio de maneira errada, aí acaba generalizando tudo. O consórcio ele é muito bom e ele é tão bom que hoje você vai sair daqui com mais 2 cotas, viu, Rony? 14% ao mês. Multiplicando isso aí, uma conta simples, vai dar 1,67% ao ano. Qual que é a taxa de juros do financiamento aí que nós vimos lá atrás, ao ano? 12%, é isso? Só em você fazer uma continha simples, pegar 25, dividir por 180, vai te dar aqui 1,67 por ano. Agora, respondam para mim, é melhor um financiamento ou um consórcio? É um consórcio. Agora, você precisa só encontrar uma pessoa que domine bem a arte do consórcio, uma pessoa séria, honesta, uma pessoa, principalmente, se for de Deus, melhor ainda, para que possa te dar a orientação correta para você comprar o seu imóvel e sair do aluguel. Existe um estudo feito pela BAC, pelo próprio Bacen, que é mais barato, olha só essa informação, você pagar um pequeno aluguel, baixar um pouquinho a régua do aluguel ali, pagar um aluguel bem baixinho mesmo, temporário, e um consórcio, ao invés de você morar em um imóvel financiado dentro. Não é loucura isso? Não dá um tilt? É mais barato você pagar um aluguel em um consórcio ao invés de você morar em uma casa financiada. E os números aqui nos diz isso, porque se você vai pagar 1,67 contra 12%, você pode colocar qualquer tipo de aluguel aqui que você consegue pagar o aluguel mais o consórcio. A entrada, o consórcio ele não pede entrada. No lugar da entrada, nós oferecemos o quê? Nós indicamos o quê? O lance. A oferta de lance acelera a contemplação. Então, tudo que você oferta de lance, sendo contemplado, esse valor que você deu de lance, ele não é uma multa, um juros, ele reduz a sua parcela ou o valor da sua parcela. Não é interessante isso? Então, se você tem 30%, você oferta de lance, foi contemplado e você só paga na certeza da contemplação. Não é que todo mês você vai dar 30, depois mais 30. Não, você só paga na certeza da contemplação. Contemplou, aí a empresa emite o boleto e você vai lá e paga o seu consórcio e fala, olha, empresa, eu quero reduzir o valor da minha parcela ou eu quero reduzir o prazo. E aí eles vão fazer o melhor que for para vocês. Vai fazer uns 2 anos ou 3 anos aproximadamente que uma cliente nossa comprou uma cota de consórcio com a gente, ela levou aproximadamente 1 ano para contemplar as cotas dela. Ela comprou um imóvel de 500 mil por 385 mil. O consórcio ele te dá poder de compra. Então, quando você vai comprar um imóvel através da carta de crédito, você vai ser um comprador à vista. Você vai comprar o que você quer e não o que o banco determina. Porque o banco, quando vai liberar o crédito para você comprar, se tiver uma rachadura, alguma coisa que ele não consiga vender lá na frente, ele não vende.
para você ele não deixa você comprar aquela casa. O consórcio, ele te dá poder de compra. Então você compra aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Isso não é bacana? É um baita de um argumento. Inclusive tem corretores aqui. Fala para esses meninos que vendem, com todo o respeito dos meninos, né? Que vende imóvel lá pela imobiliária deles. Se chegar um cliente lá e falar, eu tenho 400 mil reais em crédito aprovado pelo consórcio, o que eles vão fazer? O que você vai fazer? E ir para cima, não é isso? Lógico, por quê? Porque é dinheiro vivo. E ele vai conseguir, com certeza, um benefício para esse cliente muito grande. Ele vai conseguir imóvel, 400 mil dá para comprar um imóvel de 500? Dá para comprar? Dá para comprar. Então você vai ter poder de compra. Isso não é maravilhoso? Porque você vai ser um comprador à vista. Você paga à vista para o vendedor e ou melhor dizendo, a empresa paga à vista para o vendedor e você continua pagando as parcelinhas para a administradora. Não é legal isso? Eu tenho o hábito de dizer que o financiamento não é de Deus, irmãos. Porque ele arrebenta a gente. Qualquer financiamento aí é 2, 3 vezes a mais. A gente tem que evangelizar os nossos irmãos para não comprar financiamento. Amém? Vamos lá. A correção é pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil. A taxa de administração de um crédito de 600 mil é 150 mil, contra uma taxa efetiva aí de juros de qualquer sistema financeiro que a gente viu aí, de 1.400.000. Você prefere pagar 150 mil a mais ou 1.400.000? Eu já sei a resposta, você também sabe. Ok? Vamos falar aqui um pouco do FGTS. O FGTS, você pode, para o seu primeiro imóvel, você pode ofertar o lance. Sabiam disso, não? Você pode pegar o seu FGTS e ofertar como lance, se for o seu primeiro imóvel. E a cada 3 anos, utilizar o FGTS para fazer amortizações ali. E o FGTS, que é a regra da Caixa Econômica Federal, você pode, lá tem mais de 100 regras que você pode utilizar. Criar, construir num terreno que você já tem. Se você já tem o terreno quitado e quiser construir, você pode com a carta de crédito. Enfim, tem uma centena de benefícios que você pode utilizar. Fazer uma reforma com a carta de crédito é muito benefício para quem tem FGTS. Vamos supor que você foi contemplado no primeiro ano. Eu só vou falar da igreja que foi contemplada aqui porque nós fomos autorizados a falar. Uma igreja de um pastor amigo nosso contemplou uma carta em 6 meses. E dentro de 6 meses ele não usou o crédito, ele não quis usar. Está negociando lá o terreno que ele está comprando. Dentro de 1 ano, 1 ano ou 2, Bruno? 1 ano e 6 meses rendeu 83 mil reais o rendimento dessa carta que ele não usou. Então, esse rendimento, a administradora vai escolher qual que é a melhor taxa do mercado, aonde vai pagar melhor para o consorciado, e você não paga mais por isso, é um rendimento seu. Então, se você não usar esse crédito até o final, é o melhor negócio, porque lá no final, a soma do montante faz com que a taxa de administração some. Isso não é legal? É o melhor investimento que tem o consórcio para aquela pessoa que quer simplesmente guardar dinheiro e investir ali, né? Poder de negociação, já falamos, agora vamos falar um pouquinho de alavancagem patrimonial, porque quem vai trazer esse tema aqui para a gente é o nosso irmão. Se você tem hoje o dinheiro para comprar um imóvel, você tem o dinheiro lá para comprar um imóvel, no consórcio você consegue transformar isso em 3 casas. Porque eu posso pegar o 30% desse valor que você tem, ofertar em 3 cartas de crédito e contemplar 3 cartas de crédito dentro de uma venda estruturada. Você mora em um e os outros 2 você coloca para alugar e o aluguel desses 2 paga a sua casa e as outras cartas de crédito. Não é legal isso? Hoje um office na Paulista, em qualquer lugar de São Paulo aqui, tem office de 8 mil reais de aluguel, sim ou não? É isso? 8 mil reais, 7 mil reais. Então você vai comprar uma carta de 600 que vai pagar 4 mil reais, se você tem 2 desse,
Só um aluguel paga as 2 cartas para você. Não é interessante? Vamos lá para o final, só para vocês acompanhar comigo aqui. A entrada mínima no financiamento é 120, no consórcio não precisa de entrada. Se vocês olharem, a parcela do consórcio ela é equivalente à parcela de qualquer um dos financiamentos. A correção, você vê que a correção da carta de crédito é pelo INCC, acompanha sempre a inflação. Os juros totais não tem, porque o consórcio não tem juros, tem uma pequena taxa de administração. E o custo efetivo total de qualquer uma das cartas de crédito, de qualquer um dos sistemas, a melhor e a menor é do consórcio. Então, a minha dica aqui para você, que vai comprar com a gente ou que vai vender o consórcio conosco, é para você pesquisar junto com o nosso time de financeiro, que certamente ele vai entregar o melhor para vocês. A Pacheco está desde 2017 no mercado, só vendendo consórcio. E o nosso objetivo foi pegar as melhores administradoras do mercado e colocar aqui dentro, não para ter muita empresa para apresentar, para vender, é para poder oferecer o melhor para o nosso cliente. Então, quando o meu cliente ele chega com uma proposta para nós, eu tenho um FGTS de X, eu tenho mais um recurso de Y, nós vamos pesquisar em todas as administradoras, as 19 que nós temos aqui debaixo do nosso guarda-chuva, e vamos ver qual que é a empresa que entrega o resultado mais rápido para o nosso cliente. Isso é uma venda estruturada. Quando você vai comprar com alguém que só representa uma marca, ele vai fazer de tudo para falar mal das outras administradoras para vender o peixe dele. Não é isso? É isso que ele vai fazer. Agora, quando eu tenho, porque nós somos correspondentes bancários, tá bom? Os nossos certificados, ele atende a vender qualquer produto financeiro. Então, quando eu e o meu time vamos escolher um grupo para você, pode ter certeza que nós andamos em todas as administradoras. E hoje, a que está entregando mais resultado, a que está entregando mais contemplações, aonde a taxa de administração é melhor, é o Consórcio Nacional Canopus. Uma empresa que está há mais de 50 anos no mercado, ela administra o consórcio nacional da BMW, ela administra o consórcio do velho da van. Quem conhece o velho carequinha da van? Consórcio Avan, uma empresa confia a sua marca para uma outra administradora poder vender o seu produto, tá certo? Então, eu termino por aqui com vocês, espero que vocês venham fazer um excelente negócio com a nossa empresa, pode contar com o nosso suporte, com o nosso conhecimento, o nosso know-how. Nós temos aqui pessoas capacitadas para poder atender vocês, e você aí de casa que não conhece o consórcio, pode ter certeza que vamos entregar o melhor para você, tá bom? Quero agradecer a gentileza até aqui, Deus abençoe você, um beijo no seu coração e vamos para cima, hein? Vamos tirar e sacar o CPF, RG e vamos sair daqui todo mundo com uma carta de crédito de consórcio. Forte abraço, Deus abençoe. Alguém tiver dúvidas? Sim, dúvidas? Vamos perguntar. Dúvidas, né? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida. E eu gosto daquelas cabeludas, hein? Eu tenho uma. Sim. O senhor falou que tem uma porcentagem da administração. Eu queria saber qual que é o valor dessa. Da taxa? A taxa de administração ela é 25%. Ao mês é 0,14%. E ao ano 1,67%. E é sempre esses valores, nunca eleva. A taxa de administração, quando você assina o contrato, ela é do começo ao fim, assim, inalterável, irrevogável e irretratável. Ela vai do começo ao fim, assim. Então, por isso que inicia no valor e termina... Exatamente. Entendeu? Tem um benefício que eu não falei aqui, que é muito legal, muito interessante, que o pastor Anderson, ele citou. A pessoa não tem como dar, por exemplo, 150 mil reais de lance. Mas ela consegue dar 50 mil, ok? Mas ela precisa dos 150 para contemplar. A nossa empresa ela pode dividir esse lance para você em até 4 vezes. E isso só nós temos. Vocês podem pesquisar onde vocês quiserem, aí ninguém empresta lance para contemplar. Fazemos, claro, uma pré-análise do cadastro e a empresa vai dizer até quanto eu posso emprestar e em quanto tempo eu posso dividir isso. Isso não é interessante? Imagina só, você dividir o lance para você?
o valor que a empresa pega no score, né? Então, de 0 a 1.000, ela vai falar, olha, pode emprestar para ele 10%, 20%, 30%, 50%. Mas se eu preciso de 150, eu vou precisar de 100, aí vai emprestar em 4 vezes mais qual vai cobrar juros em cima de quanto? Olha a pergunta que o nosso amigo fez. Se cobra juros quando vai emprestar, o que é que vocês acham? Com certeza. Alguém mais aí com certeza? Pessoal, vai emprestar dinheiro sem juros? Aonde que tem isso? Se tivesse isso, o senhor fechava agora, não fechava? É claro? Então já passa o seu CPF e RG para o apóstolo Anderson, porque é sem juros. É sem juros. Vai fazer no seu nome ou no nome da sua esposa? No nome dela? Muito bem. Espera aí, pessoal, vamos fechar um contrato agora, daqui a pouco a gente volta. Vamos, coffee break, né, pastor? A sua pergunta é muito inteligente. No pensamento tradicional, sim, cobra juros, mas a nossa empresa não cobra juros. O seu nome é a garantia do empréstimo. Você pode pagar em até 4 vezes, tá bom? Alguém mais vai comprar consórcio? Não, né? Então vamos lá, 100 mil reais. 100 mil reais. Vamos comprar 3 cartas de 100 mil reais. A parcela de 100 mil reais hoje, nos 50%, eu vou entrar dentro da linha de raciocínio do apóstolo, tá bom? Vai ser R$ 472. Você vai pagar 50% menos até a contemplação. Então, 472 reais. Multiplica isso aqui por 3 para mim, por favor. 1.416. 1.416 por um crédito de 300 mil reais. Ok? Na medida que for contemplando essas cartas de crédito, aí a carta que é 472, ela vai para 760, mais ou menos. Só que uma vez essa carta de crédito contemplada, e você colocando ela para alugar, o Richard ele vai falar sobre o imóvel que vai comprar, não é? Mas uma vez você contemplando essa carta de crédito, você vai fazer um investimento em um imóvel e esse próprio imóvel ele vai se pagar. É a mesma lógica do quadro anterior, só que aqui é um valor dentro daquilo que a gente pode pagar. E dentro do que o Richard tem para nós, vamos comprar imóveis não na planta, vai comprar no leilão. Comprando no leilão, vai comprar esse imóvel por 90 mil reais e você vai poder vender ele por 200, 210 mil. Ok? Alguma dúvida, pessoal, aqui? Não? Mais alguma pergunta? Estou me sentindo professor aqui, hein? Faz tempo que eu não faço isso. Pastor, o William Vasconcelos perguntou, dá para usar a carta de crédito para pagar o empréstimo? Boa pergunta, William. A carta de crédito de consórcio, você consegue quitar um financiamento de imóvel, mas tem que quitar. Chamamos isso, esse negócio, né, de quitação, você vai tirar do financiamento e vai pagar o consórcio. Você quita o financiamento e continua pagando pelo sistema consórcio. Estou procurando aqui lembrar a palavra portabilidade, boa. É a portabilidade. Ok? Eu acho que não ficou claro um pouco a questão do lance embutido. Porque a gente está falando de uma carta de 300. Tá, beleza. A pessoa não tem dinheiro para dar entrada, vai ter que dar os 30%. Certo. Saldo final, enfim, para poder comprar esses imóveis. Se ela não tem os 30%. Vai usar o da carta. Não tem os 30%. Legal. Se ela não tem os 30% para ofertar de lance, qual que é o benefício que a Canopus tem que ninguém tem? Eu posso emprestar o lance. Tá. E essa grana você pode pagar com a própria carta contemplada. Não, com a carta não. Nunca com a carta. É sempre com recurso do bolso. E aí, esses 30%, você pode pagar ele em até
Até 4 vezes. 100 mil reais, 30%, estamos falando de 30 mil dividido por 4, vai dar 8 mil e alguma coisa, certo? Essa é uma manobra que o cara tem que É fazer uma com manobra. sabedoria. Exatamente. Porque se o cara botar aí contra o jogo de pau no mês, e no primeiro é chumbo. Aí o risco da dívida é gigante. Mas aí é que tá, Rony. Quando ele contempla, entra numa operação dessa, que já tem a pessoa que vai vender para você um imóvel do leilão sem juros, e antes de ir para o mercado, você vai fazer uma baita de uma compra de 90 mil, você comprou lá 90 mil reais, e vai vender esse mesmo imóvel que você comprou por 200 mil, a título de exemplo. Sim. Outra pergunta é nisso. Primeiro pagamento desses pagos iniciando no mês seguinte já, Eu não entendi a pergunta. a gente pega esse emprestado da Canopus. No próximo mês já tem que pagar essa grana. Tem que pagar. Então, Tem que pagar a primeira. isso é interessante também, a gente está falando desse grupo aqui, ter essa opção de guardar o dinheiro também para pagar a parcela. Exato. Porque a gente está falando que tem um tempo de negociação também do outro imóvel para fazer a venda. Então, de qualquer jeito, tem que juntar dinheiro. O interessante do consórcio, Rony, é o grupo em andamento, tá bom? Vamos supor que você tem a sede e tem um desejo e quer velocidade no negócio. Para arrumar um grupo em andamento, alguém tem que parar de pagar lá no consórcio, para você poder entrar no lugar dele. E essa manobra, ela é difícil, demora. Às vezes é uma semana, às vezes é 15 dias, às vezes é o mesmo dia. Agora, tem vendedores, infelizmente, que ele fala que tem grupo em andamento e, na verdade, não é um grupo em andamento. Então, nós fornecemos o documento para os nossos clientes, fala, olha, esse grupo aqui nasceu em 210 meses, hoje ele está em 180 meses, é um grupo em andamento, eu faço questão do cliente fazer uma meet, uma call conosco, para ele olhar o sistema bancário, para ele ver que, de fato, ele está comprando um grupo em andamento. Para não chegar até você, alguém falando, ah, eu vi lá, legal, mas tem uma parcela mais barata. E comprar o barato sai caro, hein? Quantas pessoas você já ouviu falar que pagou barato e no final... Ou então, quantas pessoas você conhece que já comprou consórcio e o vendedor falou que ia sair no quarto, no quinto mês e não saiu? Porque esse profissional, não chamo de profissional, mas esse camarada, ele só está de olho no quê? Na comissão, ele não está de olho no seu problema, não quer atender a sua necessidade. Então nós temos que ter cuidado, inclusive, quando for comprar alguma coisa, comprar principalmente um bem durável, comprar com pessoas honestas, porque essas pessoas honestas, ela vai entregar para você resultado. Eu já falei para cliente aqui, olha, amigão, você não vai conseguir contemplar no tempo que você quer. Ah, eu vou para o financiamento, tá bom, financiamento é esse valor aqui. Quantas pessoas você conhece que pagam aluguel até hoje? Por quê? Porque não tem a disciplina de guardar dinheiro. Se você tivesse guardado dinheiro, por exemplo, você ou eu, guardado R$1.000 por mês há 15 anos atrás, você concorda que hoje você teria uma baita de uma grana lá guardada na poupança? É porque ninguém nos ensina a guardar dinheiro. E o consórcio, ele é um educador financeiro. Você vai certamente aprender a guardar dinheiro pelo consórcio. Porque quando você tem dinheiro na conta e aparece algum amigo, algum irmão, fala, eu estou precisando de um dinheiro, eu estou num aperto da bexiga. O que você vai fazer para o seu irmão? Você vai lá e empresta. Nós somos assim mesmo. E não tem problema nenhum. Agora, se você comprou o consórcio, está pagando o boleto todo mês ali, e você já sabe que aquela grana que você está separando é para pagar o boleto da sua casa, você consegue sacar do consórcio? Quem é que vai conseguir tirar o dinheiro de lá? E aí você começa a ter uma disciplina financeira guardando o seu dinheiro para comprar o seu imóvel, o seu patrimônio. As pessoas que não conseguem comprar nada na vida é porque ela não tem disciplina financeira. Aí ela começa a colocar a culpa nas coisas, né? É as Casas Bahia, é a C&A, é as Pernambucanas. Começa a dar nome, fala que é o demônio. E não é. É ela que é indisciplinada. E aí se não tem alguém para ensinar, puxar a orelha, fala, campeão, se você não fizer um consórcio aqui de pelo menos aí pagar uns 500, 600, 700 reais por mês, você nunca vai ter nada na vida e não vai ter mesmo. E não é Deus que é ruim, é eu que sou indisciplinado. Então, eu na minha humilde opinião, eu sugiro que você pense em um número. Pense em um número. Esse número aqui eu consigo pagar tranquilamente. Legal, faça um consórcio com esse número. Vai lá e paga.
E todo mês, é R$1.000? É R$1.000. Vai lá, pega uma carta pagando R$1.000 por mês, vai lá e compra o seu imóvel. O seu objetivo é comprar você tem uma grana guardada, quer vender o carro, quer sair do aluguel? A gente vai ajudar você. E vamos ajudar mesmo. Eu quero fazer o churrasco, porque eu gosto de carne, né? Então a gente vai lá fazer o churrasco. Mas vamos fazer com que você saia do aluguel de uma maneira inteligente, tá bom, pessoal? Pastor, uma dúvida. Vamos supor, eu comprei um consórcio. Aí, por algum motivo, eu não quis mais, não tenho mais condição de pagar e eu, tipo assim, não quero mais pagar. Como é que eu faço para encerrar e para onde vai esse dinheiro? Vamos supor que eu já tenho umas parcelas já pagas, né? Esse consórcio eu quero encerrar. Como é que eu faço? Que pergunta maravilhosa. Primeiro eu quero entender, todo mundo entendeu a pergunta dele? A pessoa começou a pagar o consórcio e aí chegou no meio do caminho, não consegue mais pagar, está com dificuldade financeira. Primeiro eu quero saber qual que é o valor que você consegue continuar. Vamos supor que você consegue continuar com a metade da parcela. Então, nós vamos entrar em contato com a administradora e falar, olha, eu quero reduzir o valor da carta de crédito desse consorciado para ele continuar pagando. E aí, no momento, se for contemplado, você vai ter a metade do crédito, mas não parou com o objetivo. Quantas pessoas vocês conhecem que começou um projeto e parou no meio do caminho? Começou uma universidade e parou no meio do caminho? Começou um curso e parou no meio do... Nunca termina nada. Então, nós temos que, inclusive, ensinar os nossos clientes. Vamos reduzir e você continua. Ah, não dá para reduzir. Vamos para o plano B, vamos vender esse consórcio. Você conhece alguém que quer comprar consórcio? Vamos vender o seu consórcio. Não achou ninguém para comprar o consórcio? Essa carta ela vai ficar cancelada e você vai participar das cotas que estão inativas pelo sorteio. E aí tudo que você pagou você vai receber menos taxa de administração e uma multa de 1%. Ficou claro? Não. Tem uma lei, antes da lei de 2008, a lei 11.765, o consorciado só recebia no final do plano. Isso é uma verdade. Mas isso na lei antiga. Na lei nova de 2008, todo consorciado que cancelar ou parar o seu consórcio, ele pode receber os valores pagos mediante a um sorteio das cotas inativas. Esse sorteio acontece todo mês? Uma vez por mês. Porque tem milhares de pessoas ali no meio que vai sortear. No final do plano, todos serão contemplados, até aquele que fala que é azarado vai ser contemplado. Não tem como, porque é uma... Sim, ele vai ser contemplado. Sabe o que é interessante, nobre amigo, é que o consorciado ele não fica no prejuízo nunca. Então, se em um segundo momento ele quiser reativar sua cota, quiser fazer novamente, a gente consegue reativar a cota dele. Não perde nunca. Você vai receber seu dinheiro de volta. Até porque para uma administradora hoje abrir um grupo de consórcio, ela precisa deixar garantias equivalentes a 30%, salvo engano, como garantia no Bacen. O consorciado ele nunca vai ter prejuízo financeiro com o sistema de consórcio. Diferente de um financiamento, se a pessoa parar no meio do caminho e não conseguir pagar, ela perde tudo, ok? Igual nós falamos lá atrás. Perguntas? Essa pergunta que ele fez aí, se ele não conseguisse pagar, você falou que faz a alegação lá para reduzir o valor da carta de crédito. É previsto em lei também, tá? Essa transição de redução aí acontece. Acontece. O risco dele esbarrar, Não, acontece. Todo grupo de consórcio ele é misto, tá? Então ele parte, vamos pensar aqui de 100 mil, que é o nosso exemplo aqui em cima. Então, o máximo vai ser sempre 200 mil. Vamos supor que o cliente ele comprou aqui em 200 mil reais. Então, se ele quer reduzir, ele vai reduzir no máximo para 100. Vamos supor, o nosso grupo aqui vai comprar cotas de 100 mil. Então, eu vou pesquisar um grupo que é de 50 a 100 mil. Se o cliente ele tiver alguma dificuldade financeira aqui, eu posso reduzir até 50 mil, desde que haja grupo para essas duas situações. Tem que estar no grupo para que essa condição aconteça. Mais uma dúvida. Acho que você respondeu, mas aqui não ficou gravado na minha memória. Vamos supor, nessa carta de 600, né? Eu fui contemplado na carta de 600, mas eu achei um imóvel de 500 e eu quero aquele imóvel de 500. O que eu faço com esses 100 mil? Tipo assim, vai ser abatido? Vai ficar na minha conta? Como é que pode ser usado? Você pode fazer uma pequena reforma,
você pode comprar um terreno. Tudo relacionado a imóvel. Tudo relacionado a imóvel. Tudo que é relacionado a imóvel, você pode usar esse crédito. O mais interessante é que você compre um outro. Compre um terreno. Compra o terreno, vende, compra uma casa. Ficou claro isso aí, pessoal? Você com uma carta de crédito de 600 mil, contemplou 500, você pode pegar 100 e comprar um terreno. E os outros 400, os outros 500, você comprar um imóvel. Beleza? Inclusive pode usar para documentação, né? Boa. Você vai vender consórcio aqui, Rony. Você vai sair daquele lugar lá, hein? Ó, até 10% você pode utilizar a carta de crédito para fazer documentação. É que a gente gosta de usar isso aí no fechamento de vendas, Rony. Rony! 10% você pode usar para documentação, tá bom? Da carta de crédito. Então você pode incluir na carta de crédito um pouco a mais para que você utilize parte do crédito para fazer a documentação. Geralmente é por volta de 1,5%, dependendo da localidade, até 6%. Não é? E como funciona? O cliente ele paga essa documentação à vista, emite lá no cartório o extrato, né? o recibo que pagou, e aí a administradora faz o depósito, mediante ao comprovante. E aí, pessoal? Eu sei que vai ter mais perguntas. Não? Tranquilo? É isso aí? Deus abençoe. Obrigado. Gente, foi bênção? Obrigado, pastor Marcos. Tem muita experiência. Depois vocês podem ter contato com ele. É assim, cada conversa com ele a gente aprende mais. Ele vai soltando aos poucos, a gente tem que arrancar do pastor. Mas é assim, incrível. Eu vou só contar um case de sucesso que nós tivemos e vai se concretizar agora dia 15, eu acredito, em nome de Jesus. Um gerente nosso, ele entrou, ele é corretor de imóveis da Prohabitar. E ele trouxe o pastor Misael. O pastor Misael, ele tinha... Eu falo porque estou falando porque foi liberado falar, tá, gente? O pastor tinha 100 mil de FGTS, ele tinha mais 50 mil de recurso próprio, só que o Minha Casa Minha Vida liberou só 120 mil para ele. E ele queria um apartamento de 350 ali no Condomínio das Nações, ali no Grajaú. Alguém conhece ali na bifurcação ali? Caro, é. Aí tá 350 lá. E, resumindo, sentou com o pastor Marcos. O que que eles fizeram? Aí vem a genialidade de quem entende do negócio. O pastor Marcos fez uma carta de 700, né? Duas de 350, uma na verdade 340 e uma de 360. Ele tá pegando as duas cartas e unificando. Uma ele tá dando de lance na outra. Então ele já tá dando 50% de lance. Ele fez a pesquisa do grupo, o grupo que tá com a curva de lance contemplando ali com 50%, 60%, tá ali essa curva. E o pastor tem mais um recurso, né? Que ele tem mais 50 mil do dinheiro próprio. Há uma grande probabilidade de dia 15 agora ele já pegar a carta de crédito dele contemplada. Porque ele está dando algo em torno de 76% do valor que ele precisa no imóvel. Aí você me fala, pô, mas são duas cartas, né? São 700, ele só precisa de 350. E como fica o resto? Essa é uma conta mais detalhada, mas o pastor Marcos sabe fazer com maestria, mas no final de tudo vai amortizando valores, né? Ele deu 100, deu 50, deu a carta. No final de tudo, o imóvel que em 36 anos, 35 anos, ele ia pagar de financiamento, ia pagar de juro 987 mil reais de juros. Em 36 anos. Ele vai ter a mesma parcela para pagar em 15 anos e no final das contas ele vai pagar com a taxa administrativa 450 mil ao todo. É diferente, não é? Porque essa entrada de 150 mil que ele está dando de FGTS, mais o dinheiro que ele juntou durante a vida, o que que acontece? Ia sumir. Ia ser engolido pela inflação, ia ser engolido pelos juros. Tem algumas taxas subliminares, né, que eu não entendo muito de financiamento. E o pastor está feliz, a pastora está feliz, né, o vendedor está feliz.
E nós acreditamos que dia 15 agora, se não sair nesse, dentro de 4 meses ele é contemplado. Mas isso é uma venda, se chama venda estruturada, né? É uma genialidade. Tem um segundo caso que eu vi ele fazendo na minha frente, assim, que foi absurdo. Esse foi absurdo. É de um gerente nosso que está querendo comprar o seu próprio apartamento que ele mora. A dona fez uma proposta e ele precisa de 800 mil reais. Aí eu falei, ele vai fazer a mesma coisa que fez com o pastor Misael, né? Vai pegar tal, que nada. O cara foi num grupo que está iniciando. Ele fez 14 cartas com valor baixo. E aí ele vai contemplando uma carta, contemplando a outra, jogando de lance, enfim. Foi uma venda estruturada assim, absurda, uma genialidade, porque ele falou assim, ninguém pensa dessa forma. Então, realmente, ele é um CEO que pensa fora da caixa, né? Então, ele fez várias cartas de crédito de menor valor para poder chegar no objetivo que ele queria. É incrível ou não é incrível? Eu não pensaria assim. Nunca ia pensar desse jeito. Como assim fazer um monte de carta com valor baixo? Né? Porque você concorda. Agora, uma coisa que não deu para citar aqui. Os grupos, pelo que eu estou acompanhando, tem que sair um no sorteio, certo? Isso é regra. Né? Sai um no sorteio. Só que não pode ficar dinheiro em caixa. Todo o dinheiro que foi arrecadado naquele mês tem que pôr na rua. Não, a regra é essa. Então, em média, através do lance embutido, lance fixo, que vocês vão aprender isso mais para frente, né? E o lance com empréstimo do dinheiro, eles contemplam de 12 a 19 pessoas por grupo. Então, se ele fez várias cartas pequenas para chegar no resultado que ele precisa de 800 mil, o que acontece? A chance de você ser contemplado no lance é muito maior. Deu para entender isso? É muita genialidade. Porque contemplou uma, deixa lá, vai contemplando a outra, aumenta o lance até contemplar todas. Deu para pegar aí? É genial assim, sabe? Então, gente, é muita coisa para falar. O pastor Marcos é um poço de sabedoria, é um expert nesse assunto. E eu quero chamar o Richard agora, que ele vai falar de alavancagem patrimonial. Dá uma salva de palmas aí pelo Richard. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui está quase uma igreja, né? Eu tenho que falar paz para todo mundo, porque eu também sou servo do Senhor e estou aqui para agregar nesse negócio que eu acho que é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Saber trabalhar o dinheiro, saber alavancar e conquistar o que é preciso. Não sei se todo mundo sabe o que é alavancagem patrimonial, né? A alavancagem patrimonial, na verdade, é usar o patrimônio para gerar renda dele e ele se pagar. Isso é alavancagem. Então, assim, existem várias formas de comprar um patrimônio. A mais usada é o financiamento, que você parcela. Então, você, teoricamente, nas regras, 20% de entrada, 80% de financiamento, correto? Então, assim, eu trabalho com imóveis, sou corretor de imóveis, né? Deixa eu contar um pouquinho. Eu tenho 2 imobiliárias, estou no mercado há uns 15 anos, sou corretor de imóveis e fui aprendendo como eu nichei não em moradia, eu nichei em negócios com imóveis, ou seja, patrimônios que gerem renda. Ou seja, para o investidor, o patrimônio ele é secundário, não importa onde ele vai ser, ele quer saber quanto que ele dá de retorno na locação. Então existe um modelo de negócio focado em venda de imóveis para rentabilidade, para renda, né? Todo mundo sonha em comprar um imóvel para moradia, mas quem já está com muita grana fala, não, agora eu quero comprar outro para criar um patrimônio, para quando eu parar, eu tenho uma renda de imóveis, uma poupança, né? Todo mundo sonha em fazer isso. Isso é muito mais fácil do que a gente pensa. Tem tudo a ver com o que o pastor Marcos falou, a respeito de se programar, se educar e conseguir chegar nesse lugar que você estudou, que o seu bolso cabe. Muito importante essa frase, o seu bolso cabe, né? Então, assim, a alavancagem, o que nós temos com isso? Eu vou usar o consórcio. Dentro desse 20% e 80% financiado, o melhor caminho, nós aprendemos agora,
que é o consórcio, porque ele é a menor taxa que existe, né? Então isso é muito importante na alavancagem, porque quanto menor o valor da parcela, mais a alocação consegue se pagar. Alguém sabe aí quanto custa? Qual o percentual de locação de um patrimônio? Assim, ele custa 300 mil. Quanto que é o aluguel de um imóvel de 300 mil? Lógico que ele vai variar por bairro, tá? Mas quanto por cento? Um imóvel, gente, a média é 0,5. A alocação de um imóvel é o valor de uma poupança. Ou seja, não compensa, teoricamente. Você tem que ter para guardar grana, para ter patrimônio, tudo. Mas, assim, hoje entrou uma modalidade de locação para apartamentos pequenos, próximo de metrô, em bairros nobres, que você loca o imóvel por short stay. O que é short stay? Locação por diária igual hotel. Através do Airbnb, todo mundo hoje conhece o Airbnb, né? Então, através do Airbnb, você consegue fazer uma rentabilidade acima desse 0,50 que a gente está falando, que é o padrão de uma locação, tá? Então, isso dependendo da escolha do imóvel, chega a mais de 1% de rentabilidade, ou seja, maior que uma aplicação financeira. Então, compensa mais você deixar... vou deixar o meu dinheiro, então eu tenho 500 mil, vou deixar no banco, que hoje a Selic está 15%, eu vou ganhar 1% ao mês, eu tenho 500 mil, eu vou ganhar 5 mil por mês. Pô, legal. Isso é mentira, porque a Selic, qualquer rentabilidade de banco, ela só corrige a inflação. Então, seu dinheiro nunca está aumentando. Principalmente se você tirar a renda todo mês. Se você tirar os 5 mil todo mês lá que você ganha de renda, em 5 anos, os 5 mil já está valendo R$3.800. Perdão, 380 mil. O 500 mil, se você usar a rentabilidade dele todo mês durante 5 anos, o seu dinheiro desvalorizou perante a inflação. Então, eu estou falando isso, é muito vasto, mas eu vou chegar por que é interessante a alavancagem com consórcio. E isso é muito fácil de fazer e muito programável, mais do que a gente imagina. Então vamos lá. Dito isso, eu preciso comprar meu imóvel. Será que é mais interessante você comprar o teu imóvel depois que você tiver grana do que se enfiar em dívida agora? Por quê? Dá para você fazer negócios antes de comprar o imóvel. Vamos lá, eu vou usar aqui como exemplo. As 3 cartas de crédito, ela dá R$750 de parcela, correto? Vamos usar duas cartas de crédito de 100 mil cada uma, tá? Você vai pagar mais ou menos uns 500 e poucos. Quanto você paga, Roninho? 900 mil. Você fez uma prestação de 1.000. Tá. Por 2 cartas de 120, né? Vai baixar a carta ali 90, 100 mil, vai para dar isso aqui que ele tá falando, R$750. Pô, cabe 750 reais, cabe no bolso. Legal, vou pagando, tá? Porém, eu acho que isso aí é reduzido, que dá aquela metade por enquanto, depois que contemplam, ela volta para o valor normal, tá? Para o dobro desse valor. Então, durante até a contemplação, você paga meia parcela reduzida. É uma modalidade que ele já explicou, correto? Então, beleza. O que dá para fazer isso hoje? Pô, cara, eu vou comprar uma carta de consórcio. Eu me perguntava muito isso. Eu vou comprar uma carta de consórcio, mas, pô, vou depender de uma sorte, não sei quanto tempo eu vou contemplar isso. Eu vou ter uma dívida, depois acontece, eu me aperto, não consigo pagar, né? A disciplina que ele estava falando de conseguir pagar, isso é o segredo da vida, né? Conseguir fazer uma dívida e pagar, mas não uma dívida, um investimento é diferente. Então, assim, chegamos nessas cartas de 200 mil, eu preciso, para contemplar essa carta, eu vou pegar só 100 mil dela. Os outros 100 mil, ela é o próprio lance, que chama lance embutido. Todo mundo conhece o lance embutido? Lance embutido é que você tem metade do valor que você está pagando de crédito para dar lance na metade que vai sobrar. Então vai sobrar metade desse crédito. Hoje, nós estávamos conversando que hoje a tônica do mercado, a média do mercado é 60%, é uma curva que contempla qualquer carta de crédito. Numa programação, você todo mês dando esse lance, você 4, 5, acho que uma média boa com segurança, 8 meses, você contempla essa carta.
de fato, eu não estou usando aqui de demagogia, porque eu arremato muitas cartas para clientes meus, porque eu vendo imóvel para eu vendo muito imóvel na planta, está quase entregando o imóvel para o cara, ele vai lá e fala, putz, agora o financiamento, olha a Selic como está, 15%. Ou seja, o que dezembro do ano passado você pagaria R$ 1.800 num financiamento de 100 mil, hoje dobrou, está pagando 2 mil e pouco. Ou seja, desenquadrou daquele cara que tinha a renda de 5 mil, ele já não consegue nem financiar 100 mil, porque a Selic mudou. Por causa de um aumento de Selic, o cara não tem mais condições para financiar aquilo que ele tinha aprovado no banco, já não dá mais. Ele tem que ganhar mais para aprovar aquele mesmo crédito. Agora, a taxa era 11, agora está 15, então isso prejudica o programa. Por isso que a gente foge de toda essa oscilação de mercado no mercado de crédito e segurança. Então, assim, partindo desse princípio, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer, isso é uma alavancagem, uma estratégia. A gente vai pegar 60% a prova, então eu vou dar 50% próprio 100 mil, mais 20 mil, que corresponde aí a 10, 20% do valor do crédito. Então eu preciso, gente, numa programação de 12 meses, arrumar 20 mil reais. Porque 100 mil eu já arrumei com a outra carta que eu estou pagando. Então, uma carta de 100 mil, isso é fato, gente. Isso é inegociável, é fato que acontece. Você usa 100 mil para dar de crédito e tem que arrumar 20 mil em dinheiro. Tá? Isso vai subindo proporcionalmente ao valor que você vai querer, lógico. Mas por que não começar com 100? Né? Então, por que eu estou falando? Isso é a estratégia que nós vamos chegar, como mexer com o dinheiro e fazer ele valorizar antes de comprar o nosso patrimônio. Então, isso é uma educação financeira dentro de uma estratégia. Então, eu peguei e com 20 mil, não tenho 20 mil, legal, mas daqui você consegue guardar 1.500 por mês? Então, eu vou chegar lá com o meu agente de consórcio e falou assim, que nem fazem para os meus clientes, e sempre contemplo para eles, 1 milhão, 1,5 milhão. São empresários que têm grana, mas eles não querem pôr a mão no bolso. Ele quer o dinheiro barato. Gente, é o que mais tem no mercado. O rico quer o dinheiro barato emprestado para eles alavancar. O que é? Comprar o patrimônio se pagar. E ele não põe a mão no bolso. Eu comprei um imóvel por 20%, o resto ele está se pagando. Porque eu quero uma projeção futura, que quando eu parar daqui 10 anos, eu tenho uns 4, 5 imóveis que eu fui comprando. Mas eu não preciso ter 500 mil, 600 mil, 800 mil para começar. Posso começar com 100 e vou explicar como. Então, beleza, consegui programar para arrumar esses 20 mil. Ou seja, vou guardar, vou fazer uma educação aqui, vou fazer uma engenharia, e vou falar assim, cara, eu consigo pagar 750 das cartas e eu consigo guardar mais 2 mil por mês. Vou fazer um sacrifício, a família vai fazer um sacrifício, a gente vai pagar 2 mil, guardar 2 mil por mês. Junta a mãe, todo mundo, e faz uma engenharia ali de todo mundo para guardar 2 mil por mês. 2 mil por mês, você levanta esses 20 mil em um ano, em 10 meses. Você guarda 20 mil mais os 100 mil da carta. São 120 mil que você vai dar de lance. Contemplei, tenho 100 mil para comprar o que eu quiser. Pô, Richard, mas você vai comprar por 100 mil? Aí que entra o mercado. Existe um canal, que aí a gente vai dar assessoria, nós temos uma parceria para frente, onde nós temos a expertise nesse negócio. Nós temos arremate de leilões da Caixa Econômica Federal, que você arremata sem aquele... Quem dá mais, você já arremata, pega o boleto, custa mais ou menos 70 a 90 mil um imóvel, depende do andar. Isso no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, a gente está fazendo muito no Rio de Janeiro. Quem conhece a construtora Cury? A Cury é uma construtora de Minha Casa Minha Vida, aqui em São Paulo. Ela é a segunda maior construtora do Brasil, só perde para a Cirela. E ela, no Rio de Janeiro, ela é fortíssima também. Então, tem um projeto ali que a gente descobriu, que eu invisto, meus amigos investem, os diretores gerais da Cury Rio de Janeiro são amigos de infância. E aí eles arrematam de 6, 7, 8, 10 unidades. 1 milhão, me dá 10, me dá 20, me dá 5. Eles juntam um grupo ali de diretores e vazou pra gente, eu e um amigo. É dentro da Caixa Econômica Federal, tá ali, ninguém conhece, quer dizer, poucas pessoas conhecem esse caminho. Você vai lá na Caixa, escolhe as unidades e puxa o boleto, paga na hora. Depois você vai gastar uns 10 mil de escritura. Apartamentos nunca habitados, que acabaram de entregar a Minha Casa Minha Vida e que, infelizmente, as pessoas no longo do caminho do financiamento não conseguiram pagar. A Caixa pegou e já ela quer repassar, ela não quer que vá para leilão, que quem dá mais, que aumenta, não sei o quê. Ela vende, cara, preço de 70 mil, 65 mil, 80 mil, um apartamento que é avaliado a 240 mil. De 220 a 240, depende do andar, depende do... E tem, assim, diversas unidades.
cara, sobrando. Tanto que eu comecei a fazer negócio. Antes eu comprava para mim, hoje agora eu faço negócio. Eu vendo para os meus investidores, né? E falo assim, pô, é o seguinte, só que é o seguinte, é 80 mil, quero a minha assessoria, eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar esse negócio. Eu cobro 20 mil reais para passar para um investidor a oportunidade de ele arrematar um apartamento. Ele tem uma margem de 40%. Você fala para o investidor 40%, cara, você está falando algo muito... E ele falou, beleza, quanto tempo... E eu faço uma assessoria, tá, gente? Eu revendo a unidade para ele. Nós temos, como meus amigos diretores da Cury, o que acontece? Cara, a Cury, você não está entendendo que é loucura. A Cury no Rio de Janeiro lançou um produto hoje, 450 unidades. Na segunda-feira não tem mais unidade. É assim, impressionante, tá? Impressionante, depende nas localizações boas, né? Então, assim, o que acontece? Tem esses clientes que passam lá e eles não conseguem a renda por causa de R$500 na renda dele, não aprova para ele. E como ele... 240 mil não aprova, mas 200 mil aprova. Então, eu vendo a minha unidade, do meu cliente, a minha, para o cara por 200 mil. Então, a gente consegue revender essa unidade ainda em 4, 5 meses. Tá? Então, como conclusão, você vai pegar uma carta de crédito de 100 mil e arrematar e pagar o boleto da Caixa. Pô, legal, Richard, tem um apartamento no Rio de Janeiro que vale 220 mil, 240 mil, e agora? Tá. Agora você vai estar pagando a prestação, certo? Você tem 4 ou 5 meses para pagar essa prestação e revender esse imóvel. Quando você revender esse imóvel, você vai quitar o financiamento do consórcio e sobrar 100 mil livre no teu bolso. Isso passou 1 ano, certo? Faz de novo. Pega esse 100 mil, não gasta ele, compra 2. Ou compra 1. Então, se a cada 6 meses você conseguir fazer uma operação dessa e ganhar 100 mil a cada 6 meses, você entende o que eu estou querendo dizer? Você vai ganhar 200 mil no ano. Sabe quanto que é 200 mil no ano? É 18 pau por mês. Só que você não vai gastar esse dinheiro. Você vai comprar 2, você vai comprar 3. Em 2 anos, gente, você fez 6 operações, com 8 operações, você tá lá com 600 mil no bolso. Legal, agora eu tô no game. Porque agora eu vou arrematar 2 a cada 6 meses. Vou fazendo. Você entende que uma hora você vai ter o dinheiro para você comprar o seu apartamento à vista? Isso é só fazer negócio, gente. E não é difícil, não é demagogia. Isso é fato. Mas aí eu tenho um leilão. Sabe onde você tem leilão? Cara, compra um curso de leilão. Compra um curso. Ou pede uma assessoria, paga pra gente fazer entender que eu tô querendo dizer para vocês que isso é plausível e acontece. Infelizmente, tem muito apartamento aí. Só que virou até moda leilão. O problema é que desses leilão de quem dá mais, tem gente pagando no leilão o preço que ele vale quase. É isso que você tem que sair fora. Então tem assessorias que você tem assim diversas oportunidades para você ir tentando 1, 2. O que você tem que ter como meta? Eu vou pagar nesse imóvel 40% abaixo do preço que ele vale no mercado. 35%, 30% pode, se for numa localização muito top que vai vender rápido. Beleza, eu giro 30%, tá bom, só que eu girei rápido. Agora, uma localização de menos giro, eu vou já numa margem maior. Então não vou nesse leilão. Tem tanta opção, não vou nesse leilão. Não me fugiu da margem, vou no próximo. Fugiu da margem, vou no próximo. Isso existe, tá? Isso para quem quer se aprofundar e viver disso. Tá? A carta do consórcio é importantíssima. Por quê? Porque você não precisa usar esse dinheiro. Você sempre vai usar esse dinheiro barato. Olha a prestação de 2 cartas, R$750, gente. Então eu vou usar o dinheiro barato. Então a cada 2 anos você compra 2 cartas de crédito. Só que você vai chegar num patamar que você vai comprar... Todo mundo conhece o Pablo Marçal aqui, né? Você viu várias entrevistas? A alavancagem patrimonial com o consórcio explodiu por causa desse cara. Então, assim, todo mundo quer fazer isso aí. Todos os meus investidores, Richard, quero carta, não quero mais financiar, você tem carta. Então, assim, por causa da opinião desse cara. Esse cara falou que é o seguinte, ele comprou uma mansão em Alphaville de 8 milhões por 3 milhões e meio. Ele deu 500 mil em dinheiro e o resto foi consórcio. Né? Então, assim, ele tem dinheiro para comprar à vista, os 8 milhões. Mas ele sempre tem carta de consórcio. Só que quando você fizer isso, que você começou com uma carta de consórcio pequenininha de 100 mil, você já está no 500 mil, legal. Você vai dobrar você vai comprar um apartamento em Moema de 1 milhão. Então você já vai
Por que Moema? Porque Moema é mais caro, porque Moema vende rápido, e porque... Então você já vai começando a aumentar o seu business, o seu negócio. Vou comprar apartamento de leilão em bairros mais... Então, ou seja, com lucros maiores. Quanto maior o investimento, maior o lucro. Nós estamos fazendo de um lucro de 100 mil. Mas eu posso arrematar... Outro dia a gente arrematou um loft em Moema, 50 metros. O valor de mercado, Moema hoje usado, tá, Moema Pássaros, né? Hoje está valendo 28 mil metros quadrados. Vamos pôr 20 mil metros quadrados. 50 mil dá 1 milhão. Nós arrematamos por 450. Ele estava custando 900 e pouco lá numa imobiliária. A gente arrematou por 450. A gente fala porque a gente junta um grupo e a gente faz isso. Porque pode... Gente, isso aí você pode fazer em grupo. Sócios, amigos, irmãos. Pô, dá 10 pau você, 10 pau eu. Vamos usar 100 mil aqui. Vamos... Cara, isso aqui dá pra fazer na família. Meu primeiro remate foi eu, meu irmão e um brother. Juntou 3 aqui, rematamos, vendemos, ficamos todos felizes. E agora gastamos dinheiro, não. Agora vamos comprar 2, nós 3? Agora vamos comprar 3, um pra cada um. E assim foi. Por quê? Dá para fazer isso com carta de consórcio quando a gente não tem grana. A carta de consórcio ela não é só para isso, gente. A carta de consórcio é para você guardar dinheiro. Ela é dinheiro na mão, depois você vem... Uma carta contemplada tem um ágio gigantesco. Ela tem uma valorização acima que corrige a inflação. Então, assim, carta de consórcio é o melhor investimento que você tem que fazer hoje. O melhor investimento que você tem que fazer hoje é comprar uma carta de consórcio. Cara, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, não sei se eu vou juntar os outros, mas está aqui a carta, lá na frente, vai pintar alguma coisa e eu vou pegar um apartamento. Leilão, gente, sempre vai ter, sempre houve. É que ficou na moda depois que o cabeção do Marçal abriu a boca dele. Agora ninguém consegue comprar mais, porque o cara inflamou o mercado. Então, assim, mas antigamente, os meus clientes, quando eu ia vender apartamento para muitos caras, eles falavam assim, ô, Richard, que apartamento, meu amigo? Silucrim, que não sei o que. Eles compravam leilão. Um dia, em 2017, um cliente mandou para mim uma lista de 48 sites de leilões. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu não sabia nem do que se tratava. Ele falava, eu ganho dinheiro com isso. Porque eu perguntava, e aí, o que você ganha dinheiro? E aí, não sei o quê. O que você faz? Qual é o seu business? Não sei o quê. O cara comprava as coisas comigo, eu falava, e aí, qual que é o seu business? Ele, leilão. Aí eu fiz a perguntinha para ele. Falei, mas onde você encontra esse leilão? Ele mandou uma lista. Eu comecei a entrar assim, ver um monte de coisa e comecei a ficar muito louco. Só que assim, para comprar um leilão de um apartamento de 200 mil, você tem que ser 100 mil. 120 mil. Não tinha. Ou a gente não tem no momento comprar um apartamento de 800. Aí que entra o consórcio e o planejamento de essa grana entrar através do consórcio. Então, gente, está no bolso e está acessível para todo mundo. É só fazer o planejamento. Primeiro, compra a carta de consórcio. Se force a pagar alguma coisa, que isso vai guardar dinheiro. Isso é cultura, tá? Isso é cultura. Cara, porque senão você vai gastar com restaurante, com comida japonesa, né? Que ninguém gosta de comida japonesa aqui. Com comida japonesa, que é caro pra caramba. E você vai ver quanto você gasta no mês, ou vai ali, quando você vai ver, é uma carta de consórcio, cara. Então, se eu tenho um planejamento, eu quero mudar de vida, eu vou sentar com a minha família, vou falar, cara, vamos organizar nossas finanças aqui, vamos economizar aqui, ó. 1 ano a gente vai segurar um pouco a parada e a gente vai pagar esse consórcio e juntar um dinheirinho pra gente dar esses lances 20% lá na frente? Vamos. Pô, legal. Meu camarada vendeu o carro dele custava 30 e pouco pau, era o dinheiro do lance. Cara, ele fez 200 mil naquele ano. Vendeu o carrinho dele de 300. Olha o que ele fez, ele é mais esperto do que eu pensava. Ele falou, Richard, ó, eu ganhei 200 mil no ano, dá 18 pau por mês. Na verdade, eu ganhei 15, por quê? Porque eu aluguei um carro, 3 pau por mês. Entendeu? Ele alugou uma SUV top por 3.100 por mês e ganhou 200 com aquele dinheiro do carro dele, gente. Carro, muitas coisas, é despesa do que fazer a gente dar um up na vida. Então, assim, a minha parte era essa, entender que com a carta de consórcio a gente consegue comprar imóveis. Não só um leilão, tá, gente? Eu tenho acesso a fundos imobiliários que eles me oferecem imóveis. Graças ao bom Deus, nós estamos na caminhada há bastante tempo e hoje as incorporadoras, fundos nos procuram para derreter os estoques delas que estão parados. Eu falo para elas, mas como que você quer vender seu estoque? Eu falo assim, se você vender pela metade do preço, eu vendo. E aí eles fazem preços grandes. Eu tenho apartamentos hoje, um fundo me deu 8 projetos ali na Vila Madalena, Perdizes em frente ao Allianz Parque, que é uma demanda de short stay absurda, uma das maiores
uma das maiores ocupações hoteleiras da América Latina, ou seja, a ocupação de um apartamento que você loca por short stay lá, compra um apartamento compacto na região, loca por short stay dá 80%, 22 dias no mês é locado a uma taxa de R$400 a diária, dá 9 pau de grana e ele paga 3 de parcela. Patrimônio se paga? Cara, é muito juros, hoje a Selic tá caro, talvez não seja. Mas assim, com uma cartinha de leilão, você pega um apartamento mais barato, porque como o pastor falou, leilão, cartinha contemplada é dinheiro, você escolhe, você paga mais barato, você tem poder de barganha. Então é isso que o consórcio está fazendo. Não só o leilão, mas oportunidades, que nem eu tenho oportunidades desses fundos, que o apartamento está bem abaixo do preço, você pegar com uma cartinha lá e contemplar. Ah, pô, legal, Richard, tá pronto, então eu nem preciso fazer financiamento, porque hoje todo mundo está fugindo do financiamento. Não sei se hoje vai comprar imóvel 2 pessoas, o rico que não liga e o cara que precisa comprar para morar. O investidor, ele está olhando o meu mercado de investimento, o cara está olhando assim, só se for muita oportunidade. Então, oportunidade é para todo mundo que tem dinheiro na mão. Você não tem oportunidade se é dívida, só se for galinha morta, só para quem tem dinheiro na mão. Então, pô, tá bom, eu não tenho dinheiro na mão, mas você tem uma carta de consórcio. Que eu vou programar 1 aninho, contemplo ela, entende? Pô, Richard, beleza, cara, eu tenho um carro aqui, então eu vou programar, eu vou fazer uma carta maior, porque eu vou dar uma carta eu consigo pagar 2 pau de parcela no consórcio, eu e minha família aqui, a gente junto consegue 2 pau, e lá já programa aqui para mim dando um lance, pastor, porque eu vou vender meu carro. Cara, tem muitas formas de fazer. Pô, depois der errado. Não tem como dar errado, gente. Você vai ter um crédito de 200 mil na mão. Você vai trocar o carro por um apartamento. Se você acha que isso é mau negócio, né? Eu não acho. Porque um apartamento eu tô crescendo. Né? Saí de um carro para um apartamento que eu não tinha. Então eu tô crescendo. Eu entendo isso. E aí, outras milhões de opções que nós temos aí de fazer negócio com carta de crédito e pagar um juros mais barato, fazer um investimento, guardar grana e tudo mais. Ficou alguma dúvida? Eu também abro agora para pergunta, se alguém tiver, que é basicamente isso que eu tinha para falar. Entendeu o racional? Isso é importante entender o racional. De como a gente pode, que não é difícil, pode começar com 100, porque hoje eu tenho um leilão de apartamento 240 que você remata por 80 mil. Legal? Ou seja, porra, eu não tenho nem 80 pau no bolso, mas eu consigo guardar 2 durante 2 anos, então eu tenho essa grana daqui. Então eu estou com uma programação que daqui 8 meses, 10 meses, eu vou arrematar meu primeiro leilão. Então, é uma programação, tá certo? Então, o racional foi fácil de entender, correto? Sim, a minha dúvida é o seguinte, você falou que consegue, né, arrematar esses imóveis antes de ir para o leilão, né, antes da Caixa anunciar lá. É só na assessoria que você consegue passar, tipo assim, ou a gente tem esse acesso livremente? Tem que ser para uma assessoria. E é uma assessoria do Rio de Janeiro. A gente passa por ela. Eu passo, todo mundo passa. Que é uma assessoria da Caixa. Porque se você entrar aqui no site, você não vai ver. Você não vai enxergar. Você vai entrar em site de leilão da Caixa, que você quer dar mais e tal. Para você escolher, clicar e emitir o boleto, precisa dar uma assessoria. Mais alguém? Alguma dúvida? Questão de bairro, essas coisas, vocês têm... Então, leilão tem todo bairro, todo canto, em qualquer zona de São Paulo. Precisa enxergar e achar, né? Tem esse apartamento lá no Nações. Quem conhece da Zona Sul? Eu sou do Parque das Árvores. Quem conhece? Eu nasci no Parque das Árvores. Sou aqui da Zona Sul de São Paulo, do lado sul do mapa. Nasci ali, fui criado ali. Hoje eu moro aqui como que é? Reserva dos Lagos, ali na Miguel Yunes. E assim, cara, vi um monte de leilão no Nações, que eu nasci ali como no Parque das Árvores do lado, em tudo que é lugar, cara, tudo que é lugar. E vou te falar, eu tenho um amigo advogado, né, que tem uma lista de leilões, porque ele administra condomínios. Ele é uma das maiores empresas de administração de condomínios aqui em São Paulo. E ele mesmo administra e ele mesmo leva a leilão. Então ele toda hora, aqui na Guarapiranga, do outro lado da rua tem, como é o nome daquele condomínio aqui do outro lado da rua?
Chama Guarapiranga, né? É, e tem aquele outro lá que separou, que a estrada separou lá na frente. Os Américas. Sabe os Américas? Então, tem um amigo meu em específico, ele só remata leilão nesses prédios aí. Toda hora tem leilão ali. Não só os novos, prédios antigos. Prédios antigos. Mas esse do Rio é prédio novo, nunca habitado, é uma coisa muito interessante. Mas tem um monte de coisa, um monte de modalidade. Outra pergunta. Se você falou aí mais ou menos, né, que se a gente pegasse essa carta de 100 mil, é basicamente um ano para ela ser contemplada, certo? Sim. Esses imóveis que vão para a Caixa, quanto tempo mais ou menos eles ficam, antes de ir para a Caixa, quanto tempo eles ficam disponíveis para a gente arrematar? Pelo que eu fiquei sabendo, tá mais de 10 anos isso rodando. Então sai um, entra outro, sai um, entra outro. Sim, então sempre tem rotação. Sempre vai ter. Eu não sei se você sabe, lá no Rio tem parte olímpica, né, que fizeram para Olimpíadas. Cara, tem um condomínio gigante. Venderam a preço de banana esse Só condomínio. usaram para... Porque virou... usaram só para... Cidade fantasma. A cidade, a cidade olímpica. Todos os apartamentos fechados. Tipo, tinha uma pessoa morando quando eu fui lá. O resto é tudo breu. Tipo, não tem ninguém morando. Lá, por mais que o Rio de Janeiro, a gente tem uma impressão que lá tá a economia, e tá realmente passando por... Só que lá, como a gente sabe, tem muita comunidade por metro quadrado. Tá? Por metro quadrado. Aqui também tem muito, mas aqui nossa expansão é muito maior. São Paulo é muito maior. Só que assim, tem muita gente querendo sair do aluguel, gente. Tem muita gente querendo comprar. Então, esses apartamentos, a gente tem cliente para todo mundo. Pode ter certeza disso. Uma coisa que o pessoal vai perguntar, da questão da assessoria. Porque precisa pagar essa assessoria de alguma forma. E como funciona para esse grupo? Esse grupo vai ter que incluir um valor de... Eu cobro 20 mil dos meus clientes para essa assessoria, tá? Mas para a questão do leilão aqui, a gente vai fazer outro business. Tá? Acho que isso vai ficar uma dúvida aí pra galera. Porque a gente vai ganhar de outro lado só as taxas de assessoria mesmo. Tá? É isso, gente? Bom, obrigado. Espero ter ajudado em alguma coisa.